bom dia a todos. Já tiveram muitos momentos hoje, sei que estão cansados, mas hoje vamos aqui estudar um tema que eu creio que é fascinante, pelo menos tem sido alvo de estudo da minha parte há já talvez uns 8 ou 9 anos, e gostava de partilhar convosco algumas coisas que acho que são importantes para a nossa vida espiritual. Mas antes disso, algumas questões logísticas importantes. Já que como eu disse, que é uma sessão participativa, cada vez que vocês virem isto no ecrã, quer dizer que vai haver uma pergunta para vocês, ok? E então, a ideia não é fazer nenhum concurso, é simplesmente nós podemos estar a aprender, testar alguns conhecimentos, às vezes são curiosidades, que depois parece que não são assim tanto curiosidades, são questões que podem ser importantes para a nossa vida. Ok, antes de começar propriamente o tema e o estudo profundo da Bíblia e do Espírito de Profecia, eu queria fazer uma introdução e um aviso. Ok? Primeiro, introdução. Porquê é que falamos de anjos? E porquê é que se escolheu este tema para falar aqui? Falamos de anjos porque, ao estudarmos a Bíblia e a profecia, nós percebemos que esse tema está sempre presente e é extremamente importante porque, através do estudo dos anjos e do seu ministério, conseguimos perceber melhor a ação de Deus. Então, esse é o objetivo principal porque estamos aqui. Mas há outros objetivos. É um tema que está na moda. Vocês já vão às livrarias, muitas vezes até há um estandarte, não é? Com alguns livros logo na entrada. Tenho visto isso muitas vezes. E na maior parte das vezes esses estandartes têm livros com anjos, com esoterismo, com outros aspectos assim. Na internet, se fizerem uma pesquisa no Google, vão aparecer milhões, mas milhões de páginas. Livros, música, tudo. Todos esses materiais, é recorrente hoje em dia o tema dos anjos. Parece estar na moda. Infelizmente, grande parte da informação que está na internet ou nesses livros é falsa. É um engano. E grande parte, podemos dizer, uma percentagem muito, muito grande mesmo. Então, daí vem o meu primeiro aviso, e este gostava de fazer logo no início, porque depois, durante alguns podem adormecer, estão cansados, outros podem se distrair, que a concentração estamos a falar de quase 2h30 entre as duas sessões, ter sempre concentração não é fácil, por isso eu pedi a vossa máxima concentração neste momento. O tema dos anjos é muito fascinante e pode nos levar, espero que nos leve a pesquisar mais. Mas qual é o problema? É que se vamos pesquisar nas fontes falsas, que não são fidedignas, podemos ser induzidos em erros muito graves. E eu vou-vos só dar exemplo de alguns erros muito graves e que têm impacto, tiveram ao longo dos anos e hoje continuam a ter impacto na sociedade, grandes enganos de Satanás associados à questão dos anjos. Um exemplo que desvia hoje em dia milhares de milhões de pessoas, não são milhões, são milhares de milhões de pessoas da verdade. Um exemplo. Sabem como é que supostamente surgiu o Corão, ou o Alcorão? O Alcorão quer dizer recitação, recitar. Sabem como é que surgiu? Quem é que escreveu? Maomé. Por volta do século VII, não é? Então Maomé alega que ele teve uma visita do anjo Gabriel, e que foi o anjo Gabriel que lhe citou o Alcorão. E uma das coisas que o Alcorão diz é que todos os escritos anteriores ao Alcorão são anulados. Ok? Então, supostamente, através de um suposto anjo, que nós já não sabemos se é verdade, se é inventado, mas se for verdade, sabemos que não era um anjo de Deus, não é? Isso já podemos saber, porque se ele diz que todos os outros escritos anteriores eram anulados, ou outras coisas que diz que são contrárias à Bíblia, já sabemos que não é verdade. Então esse engano, esse erro, continua a enganar milhões de pessoas. É um tema associado aos anjos. Podemos falar nos Mormons. Também, sabem, Joseph Smith diz que recebeu a visita de um anjo
Moroni. Por acaso até era um senhor que viveu antes de Cristo e que, segundo os mormons, transformou em anjo e depois faz a visita. Não vou contar aqui a história toda. Outro engano, continua a enganar milhões de pessoas. Hoje em dia, já ouviram falar com certeza no esoterismo, na cabala, no cabalismo. Todos os sistemas, o que se procurarem na internet é o que vão encontrar mais. Sistemas tarôs, horóscopos, cabala, tudo o que tem a ver com numeração e está associado a datas, são sistemas em que, basicamente, não são todos iguais, obviamente, há uma gama enorme, mas a ideia geral é, através de uma série de números, combinações, datas, isto pode haver vários tipos de práticas diferentes, conseguirmos saber quem é que é o nosso anjo da guarda. E depois que conseguimos saber qual é o nosso anjo da guarda, tentamos subir na hierarquia. Estão a perceber a ideia? Portanto, esta é a ideia básica associada ao cabalismo e outras teorias. Então, conhecemos o nosso anjo da guarda, através do nosso anjo da guarda tentamos ir ao seu superior hierárquico, e é verdade que há hierarquias nos anjos, depois vamos já ver isso, e depois subindo na hierarquia, subindo, e supostamente, segundo esse princípio espírita, nós chegaríamos a Deus. Mas sabem, segundo esse caminho, onde é que vamos chegar, não sabem? Já estão a ver se subimos na hierarquia errada. Então eu queria deixar este aviso muito importante. E agora era o ponto mais importante talvez de todos. Apesar de ser fascinante e poder-nos fascinar o tema dos anjos, nunca é através dos anjos que nós nos comunicamos com Deus. Certo? Segundo a Bíblia, como é que nós chegamos a Deus? Através de Jesus. Onde é que isso está? Por exemplo? João 14,6, por exemplo, não é? Sim? Há só um mediador também, ou Hebreus, mas muito claro em João 14,6, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e depois o que é que diz? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É a única forma. Então, nós nunca nos devemos, nunca nos devemos dirigir aos anjos. Nós dirigimos a Deus e depois Deus é que liberta esse poder através dos anjos, como vamos ver. Ok? Estão claros estes avisos? Penso que são importantes. Já na Bíblia nós vemos isso, não precisamos ler agora, mas, por exemplo, em Colossenses 2,18, já no tempo de Paulo, havia culto dos anjos. Já se fazia isso. Nós vemos também, noutra situação, aí é interessante e é o ponto que nos vai dar a passagem para o tema. Por exemplo, hoje em dia, a sociedade não gosta muito, não acredita muito nas coisas sobrenaturais, não é? Tudo o que a ciência não consegue explicar, não é? Normalmente não aceita muito bem. Sabem que isso já acontecia no tempo de Jesus ou no tempo dos apóstolos? Querem ler Atos? Vamos ao livro de Atos. Havia uma gama da sociedade dentro da religião judaica, portanto, Atos 23, versículo 8. Alguém quer ler? Já que é com participação. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então, sabem quem eram os saduceus? Era a classe alta, não é? Os intelectuais. Hoje em dia nós também, às vezes, também somos um pouco intelectuais. Não, isso não se explica pela ciência, não pode ser, não é? Também continuamos a ser um pouco assim, não é? E então estes saduceus não acreditavam nos anjos nem na ressurreição. E eram judeus que estudavam a Bíblia e tudo. Mas não, isso eram coisas... Não, são umas crenças assim muito básicas, não é? E este grupo dos saduceus, infelizmente, terminou muito poucos anos depois, porque realmente não estava assente na grande verdade. Não compreender as coisas do sobrenatural é um grande risco, porque se não compreendermos como é que Deus atua através dos seus anjos, também não vamos perceber muito bem como é que Satanás atua através dos seus anjos. Nós hoje não vamos centrar muito na ação do mal. Vamos de vez em quando tocar em alguns pontos, como é que Satanás e os seus demónios agem. Mas vamos focar-nos, como tema principal, vamos focar-nos na ação dos anjos de Deus. Ok? Vamos deixar o inimigo de lado. De vez em quando vamos fazer um pequeno toque. Porquê? Porque basicamente Satanás tenta copiar copia o mesmo sistema de governo de Deus, mas sempre com as suas falsidades. É uma imitação falsa, mas sempre em cópia. Vamos reparar isso ao longo do estudo. Muito bem, então se nós não podemos procurar na internet, porque eu vos disse, podem fazer o vosso teste. Não aconselho muito porque não tem muita informação interessante, mas podem fazer o teste
e fazer uma pesquisa no Google com a palavra anjos e verem que realmente a maior parte é falso. Se os meios que nós encontramos, livros, internet, não são fidedignos, se nós queremos saber a verdade acerca dos anjos, o que é que temos que fazer? Não há dúvida nenhuma, não é? Temos que ver aqui. Temos que ver o que Deus nos revelou sobre isso. E não o que os nossos sentimentos revelaram, porque eu sinto-me muito bem, porque eu, como muitas pessoas, porque eu vi um ente querido meu, não é? Que me apareceu, não é? Ou porque eu vi, isso é fantástico, e era igualzinho, fazia tudo igual. Senti uma emoção tão grande naquele momento, não é? Ele até me disse palavras tão bonitas. Não, não é essa a forma. A única forma é irmos à palavra de Deus. E por isso é que eu queria que nós curvássemos agora as nossas cabeças e entrássemos dentro do tema. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui, todos juntos, nesta convenção. E, Senhor, agora que vamos abrir a Tua Palavra, nós queremos pedir a direção do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós queremos pedir que tudo o que seja dito, tudo o que seja falado e tudo o que seja pensado seja dirigido por Ti, Senhor. Senhor, Tu queremos também reclamar a promessa que Tu fizeste através do profeta Jeremias. Senhor, disseste, invocar-me-eis e eu te responderei. E te ensinarei coisas grandes e novas que Tu não sabes, Senhor. Ajuda-nos que isso seja uma realidade no dia de hoje. Mesmo aquelas pessoas que já sabem muito da palavra de Deus, Senhor, ajuda-nos a extrair algo mais da Tua palavra, tirando coisas novas e que nós não sabemos, Senhor. Isto nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, então, primeiro, duas citações de Espírito de Profecia. Ellen White diz-nos assim, precisamos conhecer melhor do que conhecemos a missão dos anjos. Convém lembrar que cada verdadeiro filho de Deus tem a ajuda dos seres celestiais. Exércitos invisíveis de luz e poder auxiliam os mansos e humildes que creem nas promessas de Deus e as reclamam. Querubins, serafins e anjos magníficos em poder estão à destra de Deus, sendo todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A serva do Senhor, Ellen White, diz que nós precisamos de conhecer este tema melhor. E por isso é que nós estamos aqui. Tenho que vos dizer que este foi aquele texto que me fez estudar mais sobre este tema. Se quiserem estudar sobre este tema, naturalmente a Bíblia dá muitas respostas. Há um livro de Ellen White que compila todas as citações sobre anjos, a verdade sobre os anjos. É um livro fantástico, porque nós podemos compreender como é que Deus atua e como é que começamos a compreender muitas coisas que acontecem no nosso dia-a-dia. Noutra citação ela diz, o Senhor gostaria, e por isso estamos todos aqui, não é? Porque o Senhor gostaria, para dar prazer ao nosso Deus, que tivéssemos percepções aguçadas para entender que esses seres poderosos que visitam o nosso mundo têm parte ativa em toda a obra que temos considerado como nossa. Esses seres celestiais são anjos ministradores e frequentemente se disfarçam na forma de seres humanos. Como estranhos, conversam com aqueles que estão empenhados na obra de Deus. Têm sido companheiros de viajantes em perigo, têm proferido palavras de ânimo para desviar o temor e inspirar confiança na hora do perigo. Então vemos aqui que o Senhor gostaria que nós entendêssemos bem como é que é esta ação. Uma das perguntas, ou muitos dos temas de conversa quando falamos deste tema, da questão dos anjos, é que as pessoas dizem, mas nunca me apareceu um anjo. Será que me vai aparecer um anjo? Será que me tem que aparecer um anjo para eu perceber que Deus está a revelar a mim? Acho que vamos ter a resposta a esse tema hoje. Se percebemos como é que Deus atua, se calhar vamos perceber que já nos apareceram muitos anjos. Agora, depende da forma como eles nos aparecem e como é que nós queremos que eles nos apareçam. Ok? E também depende se nós já nos apercebemos ou não disso. Ok? Vamos ver esse ponto também. Mais na segunda parte do que da primeira, mas também um pouco na primeira. Muito bem, primeira questão. Preparados? Estão acordados? Ok. Termos usados na Bíblia para designar anjos. Expressões, nomes, símbolos. Mensageiros. Muito bem, obrigado. Mais. Mais alto? Estrela. Muito bem. Mais. Ventos. Muito bem. Mais.
luz, assim direto, é capaz de haver alguma referência. Não tenho ali como referenciado, mas não posso garantir que não haja nesse sentido. Mas podemos pesquisar, não é? Todos. Mais algum? Eu fiz aqui uma pequena compilação, há muito mais do que isto. Penso que aqui estão mais de 30. Anjos, mensageiros, seres viventes, hostes, exércitos, tronos, dominações, potestades, poderes, espíritos, congregações, autoridades, potências, serafins, querubins, Gabriel, Lúcifer, demónios, príncipes das trevas, hostes espirituais, santos, vigias, ceifeiros, servos, estrelas, nuvens, carros, fogo, etc. Não é? Portanto, muitas designações. Na realidade, se fizerem uma pesquisa, é muito fácil nas vossas aplicações, põem a palavra anjo ou anjos, aparecem cerca de 300 e tal, diretamente. Se falarmos indiretamente, aparecem muito mais de 1000 referências. Portanto, é um tema recorrente na Bíblia. Eu diria, posso quase, ainda não confirma isto, mas posso quase apostar que talvez 95% das páginas da Bíblia têm anjos. E são 1000 e tal páginas, referem-se a anjos. E algumas páginas referem-se 10 vezes ou mais a anjos. Portanto, é um tema recorrente na Bíblia. E a primeira questão que eu me coloquei quando comecei a estudar este tema foi, então, se este tema é tão importante, ele tem que estar muito claro no santuário. Certo? Porque o santuário, o que é que ele nos ensina? Todos os temas importantes para a nossa salvação. Estão lá todos, não estão? Então vamos ler aqui um texto. Vamos abrir em Êxodo, primeiro santuário, que eu gostava mesmo que todos tivessem as suas Bíblias, porque vamos precisar de pesquisar. E o que eu acho fantástico na Palavra de Deus é que a Palavra de Deus abre o véu entre o visível e o invisível, não é? E então nós temos um privilégio como mais ninguém tem. Nós podemos, através da Bíblia, por exemplo, hoje, nós vamos ao invisível, vamos ao céu, vamos a outros mundos, vamos viajar no tempo, podemos ir viajar antes, quando no céu, quando Lúcifer... Vamos viajar no tempo porque este livro é tão fantástico que destira esse véu, não é? Abre-nos o véu e nós conseguimos ver tudo. É um privilégio que temos incrível. Por isso é que nós precisamos de partilhar estas verdades com as outras pessoas, porque não podemos ficar só com este privilégio para nós, não é? E então nós vamos ver agora aqui, no santuário, tem muitos textos. Nós não vamos ler todos, é impossível lermos todos, mas quando nós nos lembramos do santuário, como bons adventistas, quando ouvimos falar de anjos, o que é que nos lembramos logo? Da Arca da Aliança. Muito bem. Então diz-nos aqui em Êxodo 25, por exemplo, 18, todos conhecemos muito bem. Farás também 2 querubins de ouro batido, farás querubins nas 2 extremidades do propiciatório. Estes são os querubins da arca, e depois continua até o versículo 20, sempre a falar de querubins. E depois diz que Deus falava através, no versículo 22, que falava através do propiciatório, que está no meio dos 2 querubins. E depois no versículo 26, no capítulo 26, versículo 1, quem é que quer ler? Podem ler logo, quem encontrar, está bem, para darmos alguma dinâmica. Farás de 10 cortinas de linho fino, tecido, de azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. Ok, então, todas as cortinas à volta do santuário estavam cheias de relevos de querubins. Então, este é um tema altamente presente no santuário, mas não só. Aqui à volta, no versículo 31, vamos ver o véu de separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Vamos ler este texto mais à frente, se calhar, também. Deixem este texto para depois, talvez seja importante para vermos mais à frente. Muito bem, vamos ver assim, passar rapidamente sobre designações. Vamos ter agora, nesta primeira sessão, 3 partes. Se tivermos ainda algum tempo, ainda entramos na 4ª. Mas se não, ficamos só por estas 3. Designações e tipos de anjos. Vamos dar assim uma visão muito geral. Portanto, para além daquilo que nós vimos aqui, entrar em algum detalhe em algum destes nomes ou destes anjos. Depois vamos ver as características dos anjos. Ok? E depois vamos ver como é que Deus atua. Isso era a ideia, vamos tentar conseguir fazer isto. Já começámos tarde, vamos tentar conseguir ver estes 3 pontos nesta sessão. E na segunda sessão,
vamos ver a interação dos anjos connosco. Coisas reais, concretas. Ok? Muito bem, então designações e tipos de anjos. A palavra que dá origem na Bíblia a anjo, no Antigo Testamento, é malak. Quer dizer, tradução direta, mensageiro. No Novo Testamento, ângelo, que também quer dizer mensageiro. É a mesma palavra. Agora, a forma como é traduzida para anjo ou mensageiro depende do contexto. Por isso é que nós, como adventistas, insistimos tanto quando estamos a dar estudos bíblicos a uma pessoa, não é? Não é só como adventistas, como qualquer pessoa que estuda português, não é? Uma língua tem que perceber em que contexto é que está. E esse contexto é que vai indicar se é anjo, se é traduzido por anjo ou mensageiro. Um exemplo. O livro de Malaquias. Malaquias, a palavra é malak em hebraico, quer dizer o quê? Mensageiro. Ele era um profeta, portanto não era um anjo. Então, entendendo o contexto, é traduzido, no caso era o nome dele, não é? Mas seria traduzido se fosse por mensageiro, porque se entende que é uma pessoa. Se entendemos que pode ser um ser celestial, então é traduzido por anjo. Inclusivamente já vamos ver um pouco mais em detalhe este aspecto noutro ponto. Ok, primeiros tipos de anjos. Serafins, já ouviram falar? Ok? Onde é que ouvimos falar de serafins? Na Bíblia? Já está lá, não é? Isaías 6. Isaías tem uma visão do trono de Deus, não é? Temos que ler este texto. Que característica especial é que tinham estes serafins? Lembram-se? 6 asas, exatamente. Vamos ler aqui. Quem quer ler o versículo 2 e 3? Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Muito bem. Então, serafim quer dizer ardente. Até há um artigo há pouco tempo na revista Sinais dos Tempos, porque pode ter 2 traduções, serpente ou ardente, e eles explicam essa questão. Aqui está muito claro, sabem que Hebreus 12, 29 diz que Deus é o quê? Deus é um fogo consumidor, não é? Então, realmente, e Deus, até diz que Deus está inacessível, não é? Segundo também alguns textos da Bíblia e de Espírito de Profecia. Então, Deus está no meio, é um fogo. E realmente, os serafins, que são aqueles que estão ali perto de Deus a louvar a Deus, estão no meio do fogo, daquelas pedras afogueadas, aquelas descrições todas que nós vemos do trono de Deus, vemos sempre assim. Então, os serafins são esses, ardentes. Ok, quais são as características? Perceberam, não é? Têm 6 asas, com 2 o que é que eles fazem? Cobrem o rosto, em sinal de respeito. Com 2 cobrem os pés e com as outras 2 voam. Já agora, uma questão interessante que tenho-me apercebido. Quando é que os anjos aparecem descritos na Bíblia com asas? Já repararam nisso? Nós vemos muitas vezes, apareceu o anjo, por exemplo, o anjo que foi tirar a tumba de Jesus, não é? a pedra para remover do sepulcro de Jesus, por exemplo, e outros aspectos. São descritos a voar, assim, mas nunca são descritos com asas. As únicas vezes em que vemos os anjos descritos com asas são na presença de Deus. Ok? Aliás, na representação é dito para que as asas cobrirem Exatamente, as asas estão a cobrir, é isso mesmo, estão por cima do sítio onde Deus se manifesta, não é? Exatamente, é esse o princípio. Pronto, então temos os serafins, querubins, não se sabe bem a tradução de querubins. Quando lembramos de querubins, lembramos naturalmente da arca, mas lembramos de mais situações. Onde é que ouvimos mais falar de querubins? Já está... Mas há mais. Mais situações. Logo no princípio, no Gênesis, no princípio. No Jardim do Éden, não é? O que é que Deus fez? O que é que o querubim fazia? Alguém que aí queria falar? Guardava, não é? Impedia a entrada dos pecadores para não terem acesso ao quê? À árvore da vida, não é? Para não perpetuar o pecado. Então os querubins têm uma responsabilidade que é preservar a santidade de Deus, não é? São os guardiões. E um dos querubins que é mais falado na Bíblia é quem? Lúcifer, não é? Já vamos falar um bocadinho, não queria desenvolver muito agora esse tema.
É muito interessante, eu aconselhava-vos a ler Ezequiel 1, Ezequiel 10. Não vamos ler agora, mas ali vocês vão ver, numa linguagem figurativa, a explicar como é que Deus atua. É fantástico. Há ali uma série de rodas engarnadas, tudo. É fantástica a forma como Deus atua. E vão também ver como é que era o aspecto dos querubins. Segundo o princípio, vamos só ler esse texto do aspecto dos querubins. Vamos a Ezequiel 10. Não vamos ler tudo, mas vamos perceber que há uma linguagem simbólica durante este texto. Portanto, também este texto que vamos ler sobre os querubins, também interpretamos como simbólico. No princípio que temos de que se um texto é simbólico, não é? Se o princípio do texto é todo simbólico, todas as partes são simbólicas, não é? Então diz no capítulo 10, versículo 14, e cada um, referindo-se aos querubins, tinha 4 rostos. Do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo de homem, e de terceiro rosto de leão, e do quarto rosto de águia. E os querubins elevaram ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Que vocês podem ver que depois em Ezequiel 1 são os mesmos seres, portanto, Ezequiel está a ter uma segunda visão e diz que são os mesmos seres que ele tinha visto na visão de Ezequiel 1. Então tem várias, o que é que isto demonstra? Que eles têm várias facetas na sua atuação. Atuam de várias formas. E é isso que nós vamos ver depois mais à frente. Muito bem, outro. Um dos anjos mais conhecidos na Bíblia, não é? Gabriel, homem de Deus. Quer dizer, é a tradução direta. Há aqui algum Gabriel? Não? Ok, um Gabriel, homem de Deus. É o que quer dizer o nome, não é? Muito bem, onde é que nós vemos Gabriel na Bíblia? Em Daniel. Portanto, tudo o que está associado à salvação, à vinda do Messias a esta terra, não é? A profecia das 70 semanas, o aviso, quem é que veio avisar Isabel que ia ter um filho? E mais quem? Quem é que foi avisado também pelo anjo Gabriel? Maria, não é? Portanto, é este anjo que teve esse privilégio, não é? Essa grande responsabilidade e esse privilégio. Muito bem. Seguimos. Estrelas já falámos, vamos ler o texto, é importante, Apocalipse 1:20. A Bíblia a decifrar-se a si mesma, é fantástico. Apocalipse 1:20. Quem quer ler? Podem ler outras pessoas aí atrás. Alguém quer ler? Pode ser? O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ok, então este é um símbolo recorrente. Nós vemos também muito claramente, já vamos ver mais à frente, noutras partes da Bíblia, estrelas, como se referindo a anjos. Agora temos, e vamos entrar mais em detalhe, acho que é bom lermos um destes textos. Sabem que 2 dos capítulos que mais nos ensinam sobre o que aconteceu no céu com Lúcifer é Isaías 14 e Ezequiel 28. Vamos ler Isaías 14, 12. Ok? Portanto, estes textos referem-se a Lúcifer. Quem quer ler? Isaías 14, 12. Outro pode abrir já em Ezequiel 28, 12 também. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ok, então está-se a referir a Lúcifer. Este Lúcifer, este estrela da manhã, ou brilhante, também podia ser traduzido assim. Ok, vamos ver o texto de Ezequiel, porque ali diz mesmo qual era a sua função, que tipo de anjo é que ele era, não é? Ezequiel 28, 12. Como eu disse, não vamos entrar em grandes detalhes aqui, são questões gerais. Se alguém quiser ir lendo. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Diz-lhe assim, diz o Senhor Jeová, tu és o adquiridor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em mesura. Até o 14, desculpa. Portanto, logo aqui nós percebemos, há uma questão importante, porque muitas pessoas veem que este texto está indicado para o rei de Tiro, não é?
Mas aqui nós vamos perceber que Satanás, essa é uma questão que é muito importante nós vermos, Satanás, grande parte das vezes, quase a totalidade das vezes, não atua diretamente. Ele atua através de médiuns, não é? Como é que ele atua no Jardim do Éden? Através de uma serpente. Foi um médium, não é? Um meio pelo qual... Então, Satanás atua sempre através de médiuns. Como é que Satanás se manifesta hoje em dia? De acordo com o que nos diz, como nos diz, por exemplo, Paulo. Através do movimento papal. Não é? É sempre através de um meio. Então, o que nós vemos ali, podemos ver uma pessoa, por exemplo, o rei de Tiro, mas quem está por trás, neste capítulo, quem está por trás é um que esteve no Éden. Diz aqui que esteve no Éden, então não pode ser o rei de Tiro. Não é? É o que está aqui a dizer. Certo? Estavas no Éden. Tu eras o selo e a medida de... isso é no versículo 13, desculpa, ainda não lemos esse. Começa, estiveste no Éden, jardim de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, e depois descreve tudo. E no 14 diz, tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Então, Lúcifer era um querubim, não era? Um destes seres, o ser mais alto, não é? Ser mais alto, o anjo com a posição mais alta em todo o céu. Isso é-nos apresentado muito claramente. Aliás, quando nós lemos o texto de Isaías, o que é que diz lá? Como é que é possível? Como é que é possível, não é? Tu caíste do céu. Anjos caídos. Apocalipse 12. O que é que aconteceu no céu? 3 e 4. Quem quer ler? E viu-se outro sinal no céu, e este era um grande dragão vermelho que tinha 6 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Ok, quem é que é este dragão? Onde é que sabemos isso? Versículo 9, não é? O versículo 9 diz-nos a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, não é? Ok? Não há dúvidas? Então o que é que ele faz? O que é que este dragão faz? Versículo 4. Sim, faz favor. E a sua cauda levou para si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Ok, vamos parar aqui. Então o que é que este dragão fez? Levou a terça parte do quê? Das estrelas. O que é que são as estrelas? Anjos. Estão a ver tudo, não é? Na profecia, tudo faz sentido, tudo se revela. Então Satanás leva estes anjos. Foram os anjos que o acompanharam e que foram caídos. São os anjos caídos que nos estamos a referir aqui. Que depois também são referidos em Judas 6 e 7 e em muitas outras partes da Bíblia, como outro nome que é usado para os anjos caídos, outros nomes, por exemplo. Como? Alguém disse? Demónios, por exemplo, potestades, príncipes das trevas, não é? Vários nomes que são usados. Muito bem, então, o que é isto? Uma pergunta, muito bem. Primeira pergunta. Quem substituiu Lúcifer na sua função no céu? Ninguém? Miguel, um serafim ou Gabriel? Gabriel. Muito bem, está certo. Temos várias citações. Se precisarem das citações podem depois ir confirmar que está tudo aqui, não é? Não vai dar tempo para lermos todas as coisas. Segunda pergunta. Quantos mundos foram sujeitos à tentação? Todos os mundos criados, alguns dos mundos criados ou apenas a Terra? Como é que é? Todos de acordo com o primeiro? A? Quem é que vai pela A? Ok. Vamos ler, não precisamos ler toda a citação. Todos os mundos criados, primeiro escritos. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. Faz a descrição dessa cidade, etc. Ostentavam as pessoas, ostentavam a expressa imagem de Jesus e o seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão de liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles porque eram muito mais formosos que os da terra. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência como os habitantes da terra. Vi então 2 árvores. Então, nos outros mundos criados por Deus, todos os outros mundos, existem também 2 árvores. Então, quais são essas árvores? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que diz? Os frutos de ambas tinham belo aspecto, mas de uma delas não era permitido comer.
Tinham a faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer de uma. Então o meu anjo assistente me disse, ninguém aqui provou da árvore proibida, se porém comessem, cairiam. Então todos os mundos estiveram e estão sujeitos à tentação. Ok? Continuam a estar. Como nós temos visto, não há amor sem poder de escolha, não é? E Deus deseja amar e ser amado pelas suas criaturas. Ok, continuamos. Vimos que há muitas outras expressões e agora, só para terminar esta secção de designações e tipos de anjos, e este era o último ponto, não sei se conseguem ver aí atrás, muitas vezes na Bíblia, e por isso é que estava a dizer para falarmos um bocadinho mais à frente da questão de Jesus, muitas vezes na Bíblia aparece-nos o anjo do Senhor, ou o príncipe do exército do Senhor, comandante das hostes celestiais, arcanjo, Miguel. Em muitas das situações em que aparece anjo, ou o anjo do Senhor, está-se a referir ao próprio Jesus. Ok? Isso é importante também nós percebermos. Há um episódio em que isso é muito claro, e conseguimos perceber qual é a diferença, e conseguimos identificar porque é que não é um anjo normal, e é o próprio Jesus. E percebemos que Jesus também assume a forma de anjo. Portanto, essa é a sua forma Miguel, não é? De chefe do... Vemos aqui, vamos a Josué. Isto é importante, é um tema importante para percebermos esta questão da diferenciação entre o anjo, e se é um anjo e se é Jesus, um anjo normal ou se é Jesus. Josué 5. Vamos ler aqui a partir do versículo 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse, não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Portanto, esta é a apresentação deste ser. Então Josué, o que é que ele faz? Prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz o Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então, como é que este ser se apresenta? Príncipe, não é? Príncipe é o quê? É o filho de um rei, não é? Então, primeiro ele apresenta-se como príncipe do exército do Senhor. É interessante que Josué percebeu imediatamente quem era. Não é? Porque é que ele fez? Adorou. E os anjos podem ser adorados? Os anjos deixam-se ser adorados? Os anjos de Deus não, não é? Vamos ver isso também e conhecemos bem isso. Então, neste caso, percebemos que era realmente o próprio Jesus. O comandante dos anjos. Comandante das hostes celestiais. E este é um ponto importante para nós vermos. E já agora, mais à frente, vamos ver como isso é importante nesta história. Ok, então, designações e tipo de anjos. Já vimos alguns. Respondendo à questão, não sei se alguém viu o original em relação àqueles textos, se calhar deixamos para a segunda parte, porque já estou a ver ali que faltam 10 minutos para esta. Muito bem, vamos ver algumas características dos anjos. Vamos passar aqui um pouco rápido, está bem? Porque senão não conseguimos chegar à terceira parte. Temos mesmo que fazer a terceira parte ainda nesta sessão. Portanto, aqui vamos passar rápido. O que é que os anjos são? Agora vamos só ver características segundo a Bíblia dos anjos. Espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Este é o ministério dos anjos. Atuar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Como é que foi? Os anjos foram criados, são eternos, não são? São eternos? Eternos porque vão viver para sempre e para trás. Foram criados, muito bem. Criados por Deus, diz-nos Colossenses 1,16, não é? Existem antes da criação do mundo, porque nós vemos em Jó que as estrelas da alva cantavam enquanto Deus criava o mundo, não é? Aqui já agora é uma questão interessante. Eu imagino os anjos a louvar a Deus e, eventualmente, podemos pensar até a participar, a ajudar na criação. Isso é um aspecto interessante que talvez possamos retirar daqui. Como? Do nosso universo. Criação do nosso universo. Do nosso. E então vemos aqui que os anjos já existiam neste texto. Vamos ler este texto de Salmos 8. É importante. Isto aparece noutros sítios da Bíblia também.
Quem é que quer ler? 8, 4 e 5. Muito bem, então vemos que os anjos são um pouco superiores a nós, não é? E é interessante que quando Jesus veio aqui à Terra, diz-nos a serva do Senhor, que ele veio com a natureza já degradada, não é? Até. Portanto, já veio com essa distância, com essa condição humana, não é? Muito bem. Agora há aqui um aspectozinho que nós vamos ver mais à frente, mas nós temos ou teremos uma vantagem sobre os anjos, apesar de sermos inferiores. E vocês possivelmente sabem qual é que é. Ok, cada pessoa tem pelo menos um anjo dedicado. Ok, se quiserem confirmar depois os textos, não temos tempo para ver tudo. Existem milhões de milhões, milhares de milhares, a descrição diz miríades, miríades, milhões de milhões. Quem conhece matemática, potências de base 10, conhecem? Não é? Milhões, não é? Multiplicados 10 elevado a 6, vezes 10 elevado a 6, portanto é uma quantidade muito grande mesmo. Dá bem mais do que um por cada pessoa. Tem aspecto impressionante. Por exemplo, quando vem aquele ser que vem retirar, como referimos há pouco, tirar a pedra do túmulo de Jesus, não é? O que é que acontece aos soldados romanos? Lembram-se? Ficaram completamente apavorados. Ficaram bloqueados completamente. E diz-nos lá, vamos ler esse texto, é melhor. É porque a Bíblia realmente tem que responder, tem que ser ela a responder. Vamos ler, para vermos o aspecto. Mateus 28, 2 e 3, eu vou ler. E eis que, no versículo 2, Mateus 28, 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Ficaram completamente bloqueados. Porque é uma coisa impressionante, não é? Uma revelação impressionante. E isto era só um anjo, não é? Só a deslocação dos anjos fazia tremer, não é? Faz tremer a terra, e nós vemos isso também em várias convulsões e várias situações durante a Bíblia. Outra questão importante, muito importante esta, eu já chamei a atenção, não é? Atos 19:10, um texto que todos os adventistas devíamos conhecer bastante bem, não é? Desculpem, Apocalipse, obrigado, não é Atos, é Apocalipse 19:10. João está tão impressionado com a visão, não é? Que diz aqui... Exatamente, que se ajoelha, e eu lancei-me, diz João, aos seus pés do anjo, para o adorar. E o que é que um anjo de Deus diz quando o adoram? Não. Sou teu conservo. O que é que quer dizer ser conservo? Sou servo como tu, não é? Estamos na mesma equipa, não é? De servir os outros, na mesma equipa. A nossa função é servir os outros. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. E, como um bom anjo, adora a Deus, dirige a adoração para Deus. Adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Sabemos que o aspecto dos anjos é tão impressionante que João caiu no mesmo erro pouco depois. Em Apocalipse 22, 8 e 9, nós vemos outra vez a mesma coisa. E o anjo outra vez, não, levanta-te, porque não é para me adorares. Portanto, por um lado, por aqui vemos o aspecto tão impressionante, mas também vemos que não se deve adorar anjos, nem dirigir a anjos para chegar até Deus. Muito bem, mais algumas características rapidamente. Podem aparecer em forma humana. Apareceram a Abraão, apareceram muitas vezes na Terra e continuam a aparecer. Servem a Deus constantemente. Vamos ler este texto, Salmos 103, 21 e o versículo 20 também, podemos ler os dois. Magníficos em poder dado por Deus, mas têm um poder magnífico dado por Deus. Isto, na realidade, e vamos ver na segunda sessão, esse poder está associado à obediência. Diretamente proporcional à obediência. Salmos 103, 20 e 21. Quem quer ler? Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, fazer a sua vontade. E o 20, foi só o 21, não é? Podes ler o 20 também, se faz favor? Bendizei ao Senhor todos os dons, poderosos em poder. Escutai as suas ordens, e eu receio a palavra. Ok.
A minha Bíblia até diz, guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Então os anjos obedecem na perfeição a tudo o que Deus diz. Eu não vos vou ler agora, mas há uma citação fantástica do Espírito Profecia, do livro Desejado de Todas as Nações. Desculpem, penso que é de Patriarcas e Profetas. Deixem-me confirmar. Mas em que é descrito aquele sacrifício de Isaac. Diz-nos que todo o céu estava ali expectante, não é? A ver aquele sacrifício de Isaac. O que é que iria acontecer? E no momento em que o anjo segura na mão de Abraão e aparece o cordeiro, diz que perante todos os seres celestiais começaram a perceber, ou naquele momento perceberam claramente a importância do sacrifício de Jesus. Claramente, foi talvez um pouco exagerado, diz que por toda a eternidade vamos tentar perceber, não é? Mas tiveram um bocadinho melhor compreensão sobre o sacrifício de Jesus. Naquele momento em que o cordeiro apareceu e a mão de Abraão foi parada para não matar o seu filho. Então eles perceberam que o sacrifício de Jesus era importante. Mas por outro lado, na sequência deste texto, a serva do Senhor diz que quando Jesus estava a ser sacrificado, os anjos também queriam ir lá agarrar e parar, assim como fizeram preparar a mão de Abraão, também queriam lá impedir as pessoas de fazerem mal ao seu capitão, ao seu mestre, não é? Mas não tiveram autorização. E naquela postura os anjos, a obediência a Deus em tudo, tudo. A obediência perfeita, como diz aqui. Ficaram quietos e não puderam, apesar de terem aquela vontade, deixaram a sua vontade para trás e fizeram a vontade de Deus. Eu ia-vos dizer onde é que estava, não era? Patriarcas e Profetas, página 152 a 155. É a conjugação das duas. Portanto, está a descrever a situação de sacrifício de Isaac, em que os anjos foi permitido aos anjos não deixar que Isaac fosse morto, e faz a relação com o sacrifício de Jesus, em que os anjos não foi permitido aos anjos impedirem a morte de Jesus. Não é? Já vimos não fazem nada, dei este exemplo agora. Vemos também como é que em Daniel 9, como é que o anjo atuou, mas já vamos ver isso mais à frente também. E outro aspecto muito importante, os anjos estão ansiosos por perceber o mistério da salvação. Eles querem perceber como é que é isso, estar perdido e depois ser salvo. Para eles é um grande mistério, maior do que para nós. Por exemplo, eu quando vos dizia que os anjos, que nós vamos ter algumas vantagens, aliás, muitas vantagens relativamente aos anjos, começando por vamos viver com Jesus para sempre, no mesmo planeta. Jesus vai estar sobre a nossa forma, não é? É incrível isto. Como é que isto não cabe na cabeça de ninguém, não é? No nosso pensamento. Mas vamos também, por exemplo, só para dar um exemplo, há coisas que os anjos nunca podem fazer, como por exemplo cantar o hino Amazing Grace, por exemplo. Há partes que eles não podem cantar. Foi perdido e agora não dá. Não é? Portanto, não podem partilhar, mas eles gostam de entender, porque eles gostam de entender do amor de Deus. Diz-nos lá em 1 Pedro 1,12. Nos livros de Testemunhos Excelentes diz: têm os herdeiros da graça para com Deus uma relação ainda mais sagrada do que os anjos que jamais caíram. No plano da salvação, há alturas e profundezas que a própria eternidade jamais poderá compreender completamente. Mesmo nós não vamos compreender completamente, não é? Maravilhas para as quais os anjos desejam atentar. Apenas os remidos, dentro de todos os seres criados, conheceram, por experiência própria, o conflito com o pecado. É fantástico, não é? Apesar de tudo, o plano da redenção. E o mais fantástico disto tudo é que os anjos regozijam com isto. Com este aspecto, não é? Muito bem. Estaria na hora de terminar, mas começámos 20 minutos mais tarde. Ok, vamos só ver então, tentar ver rapidamente aqui o terceiro aspecto da primeira sessão. Temos perguntas, parece. Ok. Os anjos alegram-se? Como é que sabemos isso? Muito bem. Quando Deus criava o mundo, na ressurreição também, muito bem. Assim, incrível essa cena. A descrição de Ellen White é fantástica também. Mais. Exatamente. Lucas, não é? Lucas 15:10. E a alegria no céu, não é? Entre os anjos, cada vez que um pecador se arrepende, não é? Diz lá isso. Muito bem.
Alegram-se. Os anjos choram? Portanto, entristecem-se, sabemos. Mas choram mesmo? Sim? Vamos ler aqui uma citação. Esta citação, eu acho que é um bocadinho à parte do tema, mas é uma grande lição para jovens, principalmente, mas para todos, claro. O assunto desse rapaz ou daquela moça é essa moda, aquele chapéu, aquele vestido, ou as diversões que estão a planear. Que prazer, vou ler por aqui para não estar... Que prazer, são os anjos atraídos e chamados a protegê-los contra as trevas em que Satanás está procurando envolvê-los? Ou não, eles se afastam com tristeza. Vejo lágrimas em sua face. Pode ser que os anjos de Deus chorem? Assim é. As coisas eternas têm pouco peso para a juventude. Os anjos de Deus estão em lágrimas enquanto escrevem no livro as palavras e atos dos profetas cristãos. Voam anjos em torno de uma habitação além. Jovens estão ali reunidos. Ouvem sons de música vocal e instrumental. Cristãos acham-se reunidos nessa casa. Mas que é que vocês ouvem? Uma canção, uma frívola cantiga própria para o salão de baile. Vejam, os puros anjos recolhem-se para si a luz e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Os anjos afastam-se da cena, têm a tristeza no semblante. Vejam como choram. Isso vi eu repetidamente pelas fileiras dos observadores do sábado, e especialmente e isto é anónimo, naturalmente, não nos é dito. Possivelmente está anónimo para pormos o nosso nome lá e as nossas práticas, não é? Mas realmente os anjos não só choram, como se recolhem e saem quando nós fazemos práticas que não são corretas aos olhos de Deus. Isso foi uma pergunta das primeiras perguntas, porque nós temos aquela noção que os anjos não vão a determinados sítios, não é, connosco, não nos acompanham a determinados sítios. Esta situação mostra-nos isso, não é? Os anjos realmente, quando percebem o que está ali a passar, eles retiram-se. E ficamos totalmente sem proteção. Pronto, não só a música, mas modas, não é? Muito bem. Então, terceira pergunta, rapidamente. Quais destas características têm os anjos? Omnipresentes, omnipotentes, omniscientes ou nenhuma das anteriores? Nenhuma das anteriores. Muito bem. Vemos isso porque, por exemplo, quando o anjo vem ter com Daniel, ele vem do céu e claramente diz lá que vem do céu. Omnipotentes. Em Daniel 10, vemos que há um anjo, o anjo que vem ter com Daniel diz: eu andei a tentar vencer aquele demónio junto do rei da Pérsia, mas não consegui e teve que vir Miguel, teve que vir o próprio Jesus para ter poder para derrotar, não é? Então, os anjos não são omnipotentes. Omniscientes, diz-nos Jesus, não é? Que eles nem sabem quando é que Jesus vem à Terra, não é? Ninguém sabe, não é? Lembram-se? O dia e a hora ninguém sabe, nem sequer os anjos sabem, não é? Diz lá nesse texto. Ok, então, são seres criados, criaturas de Deus, seres pessoais, como vimos, que têm sentimentos, mas nenhum deles tem estas prerrogativas de Deus. Ok, e agora nós vamos ver o modus operandi de Deus. Vamos tentar fazer isso nos próximos minutos. O que é que quer dizer? Como é que Deus atua? E a minha pergunta é, Deus é omnipotente? Falámos há bocadinho, Suzane José. Deus é omnipotente? Porquê? Porque pode fazer qualquer coisa, não é? Deus é omnisciente? Sim. O que é que isso quer dizer? Que sabe tudo. Ciente de conhecimento, não é? Tem conhecimento de tudo, sabe tudo. E Deus é omnipresente. Sim, o que é que quer dizer isso? Que Deus está presente em todo lugar. Muito bem, estes conceitos estão muito claros. Agora temos que ver como é que isso se coaduna com, por exemplo, textos que nós conhecemos muito bem. A oração do Pai Nosso. Como é que começa? Então, onde é que está? Deus está em todo lugar. Dissemos que era omnipresente. Mas afinal dizemos, Pai Nosso que estás nos céus. Ok, então vamos abrir 1 de Reis, capítulo 8. Sim, uma coisa muito importante, tudo o que disseram está certo, obviamente, não é? Deus é omnipresente e está realmente em todo lugar. A questão é como é que Ele está em todo lugar. É isso que nós vamos ver agora. Não é? Pode estar em todo lugar e decidir não estar em todo lugar. Agora, às vezes temos uma sensação que quando dizemos que Deus está em todo lugar, que Deus é assim um fluido, não é? Uma coisa que tanto está
ali, como aqui, debaixo da cadeira, nos sítios mais recônditos, dentro de um tubo de esgoto grande, por exemplo, para falar se é todo lugar, não é? E pensamos, Deus está então em todo lugar, e pensamos que é um fluido. Mas quando entendemos que Deus é uma pessoa, é um ser pessoal, então a nossa visão, às vezes perdemos esta noção, eu sei que todos temos isto bastante claro, mas perdemos essa noção do que é estar, como é que Deus está em todo o lugar. Vamos ver aqui, só para reforçar, 1 de Reis 8, portanto o contexto é quando Salomão vai fazer a dedicação do templo. Portanto, quando ele constrói o templo e vai fazer a dedicação, é um capítulo fantástico, aconselho-vos a ler também. Mas, por exemplo, no versículo 27, portanto, sabemos que Salomão ergue as suas mãos ao céu. Vamos ler, por exemplo, o versículo 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e os céus da terra não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho identificado. E agora, por exemplo, no versículo 30, no final, diz assim, ouve tu, portanto, na sua oração, ele diz, ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Versículo 32, ouve tu então nos céus, dirigindo-se a Deus. 34, ouve tu então nos céus. 36, ouve tu então nos céus. 39, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação. E assim, 43 a mesma coisa, 45, 49 e aí por diante. Então, realmente, Deus, onde Ele está, o lugar da sua habitação é no céu. Então, mas como é que Deus está aqui presente? Muitas pessoas usam salmos. Vamos ao Salmo 139. Não sei qual é o título que vocês têm no Salmo 139. Podem me dizer? Que título é que têm aí? Esse é aquele... ok. E não tens um título? É interessante aqui portanto, a tua Bíblia diz... Deus omnisciente e omnipotente. As outras? Omnipresença e omnipotência. Muito bem. Ok, então parece que há aqui algumas versões diferentes. Muitas pessoas dizem que isto é o salmo da omnipresença de Deus. E é verdade. Mas na realidade, quando nós começamos a ler o salmo, vocês vão me dizer, eu vou dizer algumas palavras-chave, vocês vão me dizer se é presença ou ciência. Ciência, não é? O conhecimento. Por exemplo, Senhor, tu me sondaste. Sondaste é presença ou ciência? E me conheces, ciência ou presença? Ok, então estamos a ver que parece que isto está-se a dedicar ao conhecimento de Deus e não propriamente à presença. Mas continuamos no versículo 2. Tu sabes, ciência ou presença? Estão todos a seguir? O que é a diferença? Portanto, se é presença ou se é ciência. Sabes o meu sentar e o meu levantar. Agora, o que é que diz a seguir? Antes dessa palavra. De longe, entendes, é ciência ou presença? Ciência ou omnisciência ou omnipresença? Entendes é omnisciência, como, óbvio, não é? O meu pensamento, omnisciência, omnipresença. Então, estão a ver? Portanto, na realidade, Deus sabe, Deus está presente, só um bocadinho, tá? Deus está presente porque Ele sabe tudo, não é? Porque nós não temos uma definição para o que é estar presente, em distância. Isto é estar presente, estou aqui à frente dela, estou presente com ela, e aqui também estou presente. E se estiver a 50 metros, estou presente. Não temos um limite, desde que estejamos a ouvir e soubermos tudo, estamos presentes, certo? Então esta é a forma que Deus está presente. Deus está presente pela sua omnisciência, certo? Não é que Deus seja um fluido ou esteja de uma forma... Muito bem, então nós vemos aqui que Deus está no céu, o lugar da sua habitação, não é? E depois Ele é omnipresente por duas vias. Pela sua omnisciência, primeiro ponto, mas Ele também está presente fisicamente, aqui, através dos seus anjos. E é esse o aspecto que nós temos que ver agora, antes de irmos para o intervalo, um pouco. E eu queria dar só alguns exemplos disto, antes de irmos para o intervalo, ok? Podemos ver, primeiro exemplo muito claro, Gênesis 28. História de Jacó, escada de Jacó, todos conhecemos muito bem, não é? 28, 12. Alguém quer ler? Senhor, estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
E o 13, princípio do 13. Por cima dela estava o Senhor, que disse, eu sou o Senhor. Ok, desculpa interromper. Onde é que estava o Senhor Deus? Lá em cima, não é? E como é que era a ligação à terra? Era feita através de quem? Da escada. E na escada, quem é que atuava? Anjos. E quem é a escada? Onde é que nos diz isso? João 1,51, não é? Diz-nos, querem confirmar? João 1,51. Deixem marcado aqui, deixem marcado o Gênesis, só para vermos mais um aspecto ali. João 1,51. Disse Jesus, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? O Filho do Homem, sobre o próprio Jesus. Então, Deus continua a estar lá em cima, certo? Este Deus está lá em cima, Deus Pai está lá em cima e depois os anjos sobem e descem. E é interessante que a reação de Jacó, no versículo 16, apesar de Deus estar no céu, nesta escada, não é? Está no céu, o que é que Jacó diz aqui no versículo 16? Acordando depois Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Portanto, Deus realmente é omnipresente, mas é omnipresente através dos anjos, não é? Pela sua omnisciência e através dos anjos. Mais exemplos. Vamos ver aqui. Por exemplo, Gênesis 7,16. Quem é que pode ler, por favor? E os que entraram eram macho e fêmea, toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou dentro. É este? Exatamente. Portanto, diz aqui quem é que entrou dentro da arca, não é? E diz quem é que fechou a porta da arca? O Senhor, não é? Diz que Deus fechou a porta da arca. Ellen White diz-nos assim, tudo estava pronto para o fechamento. Primeiro, já agora, aí há dois aspectos nesse texto. Um é a entrada dos animais. Como é que os animais entraram na arca? Não é? Muitas vezes nós pensamos todos esses milagres, não é? Como é que isso aconteceu? Os animais agora de repente têm uma consciência e Deus atua através deles, na mente deles, é assim? Não, diz-nos que um texto no livro Spiritual Gifts diz, os anjos buscaram esses animais e eles o seguiram, de 2 em 2, macho e fêmea, sendo que os animais limpos foram de 7 em 7. Então foram os anjos que conduziram todos esses animais. Mas há pouco também dizia que quem é que fechou a porta da arca? No texto da Bíblia, na Bíblia. O Senhor, não é? Ellen White diz-nos, tudo estava pronto para o fecho da arca, o que não podia ser feito pelo lado de dentro por Noé. Um anjo foi visto pela multidão escarnecedora, descendo do céu e revestido de luz deslumbrante, parecida como um relâmpago. Ele fechou a maciça porta e então tornou outra vez o seu caminho em direção ao céu. Então vemos aqui que na Bíblia diz que é Deus, o Espírito de Profecia especifica um bocadinho mais quem é que foi realmente que executou essa tarefa, não é? Quem é que foi o mesmo? Por isso é que o anjo é mensageiro, não é? Nós quando dizemos, então foi Deus ou foi o anjo, não é? De quem? Deus através do anjo, exatamente. Então, é como a mesma coisa, quando alguém vos vai trazer uma carta, a carta não é do carteiro. Para vocês, não é? É de quem é, exatamente, é do destinatário. Portanto, o princípio é o mesmo. Deus faz e a forma de fazer é através dos anjos. Vimos há pouco uma história, a história de Josué, não foi? O encontro dele com quem? Com o próprio Jesus. Já repararam que no versículo... Isto foi antes mesmo da conquista de Jericó. Lembram-se como é que foi feita a conquista de Jericó? Grandes armas, não foi? Bazucas lá. Portanto, um pouco até ridícula, não é? Podíamos dizer para quem está a ver, um pouco não, muito ridícula, dar voltas à cidade. Depois, de repente, gritavam todos. Não é? Chegaram lá, depois no último dia deram 7 voltas e gritaram. Não é? E ganharam assim. Já repararam que ao longo de todo o resto dessa história não aparece mais... Nunca mais aparece o príncipe do exército do Senhor. Pensamos nós, não é? Pensamos que nunca mais aparece na história. Não se lê. Vocês podem ler o capítulo 6, o capítulo 7 e na história da destruição. Mas quem é que deitou aqueles muros abaixo? Os anjos, não é? E de forma tão precisa que pouparam a casa de Raabe, não é? Foi tudo, só a casa de Raabe é que ficou. Então foram às pedrinhas certas, pegar nas pedrinhas certas, no momento em que e esse é o aspecto importante que vamos ver na sessão seguinte, no momento em que o povo obedeceu na perfeição ao que Deus disse,
Essa obediência desbloqueou o poder de Deus, por isso é que a nossa escolha é o maior poder neste momento que existe, não é? Essa escolha, essa obediência desbloqueou o poder de Deus e Deus disse aos anjos: atirem as muralhas abaixo agora. E isso aconteceu imediatamente. E nós vemos isso repetidas vezes ao longo de toda... Eu tenho que vos falar deste episódio que eu gosto muito. Penso que é a 1 de Crónicas 14. Gosto muito desta imagem. E antes de terminarmos esta parte, gostava que víssemos isto. Vamos só ver mais dois aspectos, está bem? Mais dois exemplos. Este não é só um à parte, mas que também entra dentro do mesmo princípio. E depois outro aspecto para nos mostrar o modo como Deus opera. Reparem, Davi consultou Deus. Portanto, estamos em 1 Crónicas 14. Consulta Deus porque ele vai ter um combate contra os filisteus. E então Deus dá-lhe uma instrução. No versículo 15. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das árvores, então sairás a peleja. Porque terá saído Deus diante de ti, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. Então qual é o mote, ou qual é aquele sinal que Deus dá a Davi para ele atacar? Quando ouvires marcha, alguém a marchar na copa das árvores, o que é que seria? Não é? O que é que seria que estava ali? Não eram macacos, não é? Que iam atacar. Não era o sinal de... Realmente, Deus disse: quando ouvires isso, o exército já vai à frente. Quando eles chegaram lá, já estava tudo feito. Não é? A mesma coisa em todos os outros aspectos. A única questão que era preciso era a obediência. Vamos só ver mais um aspecto antes de terminar. Temos aqui vários exemplos. Vamos ver o maná. Este exemplo é muito interessante. Quem é que deu o maná em Êxodo 16? No versículo 15. Êxodo 16, 15. Alguém quer ler? E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Ok, obrigado. Então, desculpem, está mal, era 15 e 16, né? Está mal dos versículos. Então, quem é que deu o maná ao povo de Israel? O Senhor, diz aqui, o Senhor Deus, não é? Vamos ler Salmos 78, 25. Deveríamos ter já muitos textos que referem a isto, não é só Salmos. Aqui diz-nos como é que o salmista chama a este alimento. 78, vamos começar no versículo 24. E chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o quê? O que é que diz aí na vossa versão? O pão dos anjos. E ele lhes mandou comida a fartar. Então, porquê é que diz é o pão dos anjos? Muitas pessoas, eu já ouvi esta interpretação que isto é o pão que os anjos comem. Que Deus deu o pão que os anjos comem. Mas eu costumo fazer esta pergunta sempre. Quando nós dizemos o pão da avó, é o pão que a avó faz ou o pão que a avó come? Até pode comer também, não é? Mas o que é que é? Está-se a referir ao pão, está-se a referir à pessoa que fez. Então quem é que fez este maná, realmente? Os anjos de Deus. Deus dá a ordem, os anjos, na padaria do céu, puseram ali aqueles nutrientes, não é? Aqueles nutrientes fantásticos. À sexta-feira punham um aditivo especial. Era ou não era? Para durar, para ter um conservante natural, para durar mais um dia, não é? Mas na padaria do céu, tudo aquilo era feito em perfeição e os anjos alimentavam todos os dias cerca de 2 milhões de pessoas, não é? Pronto, o princípio que nós estamos a falar é exatamente este, é como é que Deus atua. Obviamente, e isso é um ponto importante, se Deus quiser fazer sozinho, faz sozinho. Se Deus quiser, nós já vimos, se Deus quiser evangelizar o mundo inteiro, Ele não precisa de ninguém, não é? Mas não é, estamos a ver como é que é o mecanismo que normalmente Deus usa. Pode ser que em alguns aspectos não seja exatamente assim, nós não sabemos, nós não conhecemos tudo de Deus, estamos a mostrar alguns exemplos em que vemos que isso acontece.
Se eles fazem e Deus é que envia de alguma outra forma, não sabemos, na realidade. Estamos a ver algumas formas, como eu acredito que é dessa forma. Só para terminar então esta parte e para ver se percebemos tudo, temos, por exemplo, a história de Filipe e Eunuco, temos muitas outras histórias. Temos a revelação profética, por exemplo, como é que o livro do Apocalipse foi revelado? Apocalipse 1:1. Diz assim, têm todos, este texto é muito importante seguirmos, ok? O que é que quer dizer Apocalipse? Revelação, não é? Revelação de quem? Diz aqui logo, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu, portanto, Deus deu a Jesus, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E depois Jesus deu a quem? E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E depois João o que é que vai fazer? Escrever a nós. E o que é que nós temos de fazer? Falar aos outros. Então estão a perceber a cadeia de comando de Deus? Está clara para todos qual é a cadeia de comando de Deus? Portanto, Deus, Jesus, na realidade aqui não aparece o Espírito, mas nós vemos nas cartas às igrejas o que é que diz. Isto é o que o Espírito diz às igrejas, não é? O anjo é o profeta à igreja e a igreja ao mundo. Não é? E é este aspecto que agora nós vamos ver na segunda parte. Como é que realmente os anjos no dia-a-dia interagem connosco e qual é a nossa missão relacionada com isso. E é o tema realmente isto. O que é que os anjos têm a ver connosco na interação? Ok? Nós vamos para intervalo.